Prezados irmãos, prezadas irmãs, é com muito prazer na minha alma, no meu coração, que eu me dirijo a todos, senhores e senhoras, nossos jovens, nossas crianças, a minha cordial saudação, complementando com a paz do Senhor, desejando-lhes a bênção, a graça, a unção do Espírito Santo de Deus possa ser derramada e possa estar sobre todos nós. Nossos queridos internautas também, desejo-lhes que permaneça conectado em nossas reuniões, e quem nos visita também desejo boas-vindas à nossa santa reunião dessa noite de hoje. Nós estamos reunidos, irmãos, com um propósito muito especial para uma reunião de oração. A oração é um instrumento de comunicarmos com Deus, seus santos, rogarmos e agradecermos pelo dia, pelo ar, pela luz, pelo alimento, porque, irmãos, o inimigo da nossa alma é terrível, astuto e pertinaz. Faz de tudo para separar o homem do seu verdadeiro Deus e Criador. E Deus nos deu como arma a oração, cuja oração Jesus Cristo muito fez o uso da mesma. A oração é um diálogo do Filho de Deus para com seu Criador, nosso Deus e Pai, que fala através dessa igreja sua mensagem, sua doutrina, e através do nosso Consolador, a Santa Avó Rosa, e o nosso querido Santo Profeta Irmão Alto. Então vamos dar início à nossa santa reunião dessa noite de hoje. Eu vos convido a todos os senhores, senhoras, jovens e crianças que estão assentados, que puderem ficar em pé, para nós iniciarmos cantando o número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força andarmos sempre na verdade. Oremos. Santíssimo e onipotente, soberano e eterno Criador, nosso amantíssimo Pai, nós estamos aqui, ó Senhor, para apresentar ao Senhor todo o nosso tributo de gratidão, de reconhecimento, de agradecimento, porque o Senhor, nosso Deus, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, criou todos os seres humanos, a sua imagem e semelhança, o homem, também a mulher. Criou no céu santos e anjos poderosos, sendo Jesus o primogênito da criação, aquele que veio a este mundo por obra e graça do Espírito Santo do Senhor nosso Deus, através de uma virgem pura e santa, imaculada,
Maria Santíssima, ó bendita e santa Vó Rosa, nós sabemos que a Senhora faz parte do plano de salvação do nosso soberano Deus e Pai, que desde a fundação do mundo já havia traçado nos céus um insondável plano de salvação para os tempos que vivemos hoje, denominado de tempo da regeneração, onde voltaria a renascer dentro de cada coração, dentro de cada ser humano, a verdadeira essência do nosso Pai Celestial, do seu Divino Espírito Santo, compaixão, misericórdia e amor, bondade, justiça e humildade. Venha estar conosco, ó Pai Santíssimo, nessa santa reunião, ao qual foi instruída pelo Senhor próprio, através do seu Espírito Santo, através de Jesus e através do Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, e também usando poderosamente aquele que foi e que é o seu vaso precioso, santo sucessor primaz da Igreja, ao qual a Senhora Santa Vó Rosa dirige o seu povo, porque o Senhor Santo Irmão Aldo representa o Consolador à frente da sua Igreja, cumprindo no Senhor o que Jesus havia prometido, que haveria um só rebanho e um só pastor. O Senhor poderosamente, com os dons de onisciência, de onipresença e de onipotência, conhece a tudo e a todos, de altura e profundidade, de largura e comprimento. Não há distância para o Senhor Santo Irmão Aldo, nem para a Senhora Santa Vó Rosa, abençoar o seu povo e também os ouvintes de Hora Milagrosa, nossos irmãos internautas que estão em seus lares, que por motivos justos não puderam comparecer nessa reunião tão santa, tão poderosa, tão cheia da unção e das virtudes do Espírito Santo do nosso Pai. Venha estar com a sua Igreja Santa Vó Rosa, venha nos dar facilidade para nos expressarmos, sabedoria para nos dirigirmos à sua Igreja que aqui está reunida, como também a sede da Santa Igreja e outras filiais espalhadas por este país. Cremos que já estão presentes milhares de santos e anjos da glória celestial, santos profetas como Santa Elia, Daniel e Moisés. Vem cantar com este coral, para que os hinos de louvor e adoração cheguem ao trono do Pai, de Jesus e do Espírito Santo, e eles possam aproximar de nós também, cantando com esse coral, para alegrar, fortalecer e confortar os irmãos que vieram em busca do alimento dos céus. Ó bendita e santa Vó Rosa, neste momento eu, como servo da Senhora, ministro da Santa Igreja Apostólica, servo do Santo Irmão Aldo, pastor por excelência, declaro a santa reunião de oração iniciada, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. 82, ó Espírito Santo de Deus. Ó Santo Espírito, Divino Consolador, a Igreja Apostólica te adora e te rende louvor. Vem
brancura do Espírito Santo, o emblema da santidade, a marcha deste povo apostólico, formada por mais de 1 milhão de filhos de Deus, santificados em passos firmes, somos guiados por Jesus pela Santa Vosa e pelo Santo Irmão Aldo, cantando nossas vitórias, marchamos seguros para a eternidade.
Prezados irmãos, agora neste momento eu passo a transmitir a todos os irmãos a mensagem, como diz e como está aqui neste boletim, como se dá a atuação do Espírito Santo na Igreja Apostólica. O Espírito Santo de Deus é o próprio Espírito do Pai, Santíssimo, poderosíssimo, incomparável. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram que nos céus a Santíssima Trindade, formada por Deus Pai, seu Divino Espírito Santo e Jesus nosso Senhor. Todo o poder criador do Pai, de Jesus provém do Espírito Santo, que é o Espírito Todo-Poderoso. Ele inspira e governa, dirige todo o reino dos céus, por meio de Deus e de Jesus, para que uma igreja na terra conte com a aprovação e a atuação do Espírito Santo. É indispensável que ela seja fiel, seja obediente e seja santificada, e que tenha a pureza também. A Igreja Apostólica foi restaurada na terra, nesses tempos chamados na doutrina, tempos da regeneração, por ordem de Deus, Pai, do seu Santíssimo Espírito e de Jesus nosso Senhor. Eles utilizaram o ministério terreno da Santa Avó Rosa durante 16 anos, concedendo-lhe autoridade, entendimento para revelar ao povo apostólico todos os preceitos da doutrina. Implantaram por meio dela as leis disciplinares, que ao praticarem a vontade exclusiva de Deus, os fiéis pudessem merecer a guarda e a proteção dos santos e anjos, além de receberem a vida divina em seus espíritos, sendo renovados diariamente no conhecimento da fé, da união fraternal, na comunhão com o Espírito, com o poder celestial. Então veja, meus irmãos, nesse segundo parágrafo dessa mensagem, mostra sobre o grande poder do Espírito Santo de Deus, cuja todas as coisas precusta, todas as coisas conhece, de profundidade e altura, de comprimento e largura, até mesmo no meio dos marítimos, o poder soberano do Espírito Santo, ele é implacável, porque no reino dos céus todos são santos. Há, porém, o Santíssimo Espírito superior a todos em poder, sabedoria e virtude. É o Espírito Santo do Pai, e todo o comando do seu reino dimana dele, pois inspira o próprio Pai e seus santos. Inspirou na criação do mundo, inspirou na criação dos santos na glória celestial, sendo Jesus o primogênito da criação, e criou outros anjos, arcanjos, rubins e querubins, para trabalharem na hierarquia celestial, como santos. Sempre houve a Santíssima Trindade formada pelo Pai, pelo Filho primogênito Jesus, e o Espírito Santo por meio da causa da perfeitíssima unidade entre os três. Muitos entenderam haver uma só pessoa. Acontece, no entanto, que são três, formando a unidade espiritual.
no tempo presente a Santa Vó Rosa, tendo recebido o grande galardão de Espírito Consolador, integra essa unidade. Então veja, meus irmãos, que o Espírito Santo, além de inspirar o Pai na criação de todas as coisas, criou este mundo com sua palavra indescritível e imediata. Todas as coisas foi criada por ele, o homem, também a mulher, dando virtudes do seu espírito, de atributos que ele pode comunicar com o ser humano, como humildade, benignidade, mansidão, paciência, perseverança. São virtudes que ele compartilha com o ser humano. E outros atributos não comunicáveis, de onisciência e onipresença, Deus reservou para aquela que nasceu predestinada, conforme existe a letra de um hino do nosso coral, contemplando a terra, entre a humanidade, Jesus encontrou a querida Vó Rosa, mulher tão bondosa e cheia de amor. Ali naquele espírito, nascido no ano de 1894, ali no bairro do Tatuapé, nesse grande país da América Latina, no estado de São Paulo, nascia Santa Vó Rosa para ser o Espírito Consolador, Espírito poderosíssimo, semelhante a Jesus, ao qual ele disse que sentaria ao seu lado e à destra de Deus nosso Pai, e seria revestido de todo o poder, de toda a glória, porque esse Espírito Consolador iria comandar o seu povo, iria preparar o seu povo. E a Santa Vó Rosa, meus irmãos, durante 16 anos, quando ela encontrou aquele homem, aquele santo, ela chegou na sua casa, ao entrar naquela tenda e ouvir aquelas mensagens, ela chegou na sua casa, ajoelhou e disse: meu Jesus, de hoje em diante, morro para o mundo e vivo somente para o Senhor. De 1954 a 1970, 16 anos, Jesus a preparou, a levava nos céus, presença dos santos apóstolos faziam pergunta a ela, e ela sendo preparada para ser, irmãos, essa santa poderosa que nós temos hoje, que não há lugar nenhum neste mundo, neste universo, neste mundo, neste continente nesse planeta chamado Terra, em mais de 200 países, não há lugar nenhum que encontre uma santa tão poderosa. Em mais de 35 mil igrejas denominadas pelo mundo afora, pode procurar que não encontra. O Consolador não estará lá. O Consolador foi preparado para estar nessa igreja. Então a igreja foi como berço, a igreja restaurada, a igreja primitiva. E essa santa, ela foi preparada e implantou a disciplina com muito sacrifício, com muita luta. Preparou o povo apostólico para ser esse povo vencedor. Então a mensagem do boletim continua dizendo assim: foi por meio das virtudes do Espírito Santo que Jesus e a Santa Vó Rosa restauraram em nossos dias a Igreja Apostólica, continuadora da Igreja dos Santos Apóstolos, estes inspirados pelo Espírito de Deus e por
Jesus guiaram o povo no caminho do bem e da verdade. Contudo, com o passar dos anos, costumes contrários à doutrina de Jesus foram corrompendo os corações, levando muitos a aceitarem o pecado, o mundanismo e a iniquidade. E assim o amor e a fé foram se extinguindo em grande parte da humanidade, que perdeu os méritos e a condição de filhos de Deus, ficando sem o amparo dos santos e anjos. Isso resultou em um longo período de silêncio entre Deus e os homens, conforme registrado nas Sagradas Escrituras. Então, quando Jesus subiu aos céus, deixou a gloriosa promessa do Consolador, e sendo que o último que ficou neste mundo, São João registrou todos os acontecimentos que se daria nos dias de hoje, está no livro do Apocalipse. Então esse silêncio denominado nas Escrituras, que durou cerca de 30 minutos, irmãos, 30 minutos de silêncio entre os céus e a terra, foi muitos séculos e milênios, que Deus, após Jesus subir, então não havia mais uma igreja, que Deus pudesse dirigir aquela igreja e manifestar, ter a certeza que aquele povo ele iria arrebatar um dia. Então essa igreja, ela surgiu, esse silêncio foi quebrado com a manifestação de Jesus, a Santa Borrosa. E também ela preparou o nosso querido Santo Irmão Aldo para ser seu vaso precioso, seu porta-voz. E ela então, procurando a ele, irmão Aldo, disse: Aldo, eu preciso de ti. Eu sei que não vai me negar. Então ele prontamente já disse: tia, tudo que a senhora me pedir, eu farei, tia, porque a senhora é uma santa. Diz a mensagem, continuando: após quase 2000 anos, Jesus voltou como prometido aos seus apóstolos, veio em espírito e verdade, revelando-se a Santa Borrosa e assumindo total domínio sobre sua vida e espírito, dotada de dons e virtudes divinas, ela tornou-se seu vaso precioso. Santa Borrosa sempre amou profundamente a Jesus e a Virgem Maria Santíssima, amando-os com uma vida santificada. Os dons preciosos que o Espírito Santo lhe concedeu desde o seu nascimento, com o discernimento perfeito dos Espíritos, aliado à justiça e ao amor. No momento oportuno, Jesus apareceu a ela e começou a revelar os mistérios do Evangelho do Reino dos Céus. Com fé, coragem, muito trabalho, Santa Borrosa, ungida pelo Espírito Santo, realizou o grande milagre de fazer ressurgir, após séculos, o povo de Deus e a verdadeira Igreja dos céus, a Igreja Apostólica do Santo Consolador. Ela foi preparada por Jesus e pelo Espírito Santo, sendo arrebatada semanalmente em espírito até o trono de Deus, onde era abençoada. Assim tornou-se participante do poder e das virtudes do Espírito de Deus, realizando milagres, maravilhas na vida do povo apostólico. Com os dons, tornou-se a igreja e seus fiéis merecedores do amparo e da proteção celestial. O Espírito Santo concedeu ao Santo Irmão Aldo grande poder para convencer os humildes e sinceros sobre todas as verdades da doutrina, ajudando os sofredores a merecerem a misericórdia divina, serem curados e libertos dos vícios do poder regenerador que ele recebeu
prepara almas contritas para entrarem nos céus sem a condenação. Através da unção do Espírito Santo, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador e o Santo Irmão Aldo como Supremo Pastor oferecem proteção a milhares de apostólicos e ouvintes da hora milagrosa em todo o mundo. Basta crer e confiar, porque esse poder miraculoso de onisciência, onipresença, onipotência, Deus deu a ela, deu ao nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Então, como eu disse no princípio, não há distância, não há largura, nem comprimento, nem profundidade. Basta confiar nessa Santa de Deus. E em todos os atos sacramentais da Igreja Apostólica, a atuação poderosa e perfeita do Espírito Santo. Nas reuniões da Igreja dedicadas à santificação e ao preparo espiritual, o Espírito Santo atua com grande poder, acompanhando por inúmeros santos e anjos. Nenhum espírito do mal entra na Igreja, pois todo o mal é afastado pela unção e enviada para nos proteger. O Espírito Santo unge a palavra pregada, fortalecendo os fiéis com as mensagens doutrinárias inspiradas pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo. Essas mensagens edificam a fé, orientam o povo de Deus no caminho da santidade. Na Santa Comunhão, o pão e o suco da uva são transubstanciados pela ação do Espírito Santo, que está em Jesus, alimentando-nos com seu poder, seu sangue, unindo-nos ao poder celestial. Nas reuniões de oração, o Espírito de Deus se manifesta com seu poder renovador, concedendo sabedoria, fortalecendo a fé, o ânimo dos fiéis e nos presenteia com virtudes como humildade, como paciência, perseverança, ouvindo nossas orações e petições, ajudando-nos a vencermos como verdadeiros filhos de Deus. Porque, irmãos, o nosso irmão Aldo disse que as nossas orações é ouvida melhor do que nós imaginamos. Aquela passagem que estava no púlpito, a Santa Vó Rosa com São Pedro, e o irmão Aldo, de longe, pelo dom de onisciência e onipresença, ele ouviu a conversa de Jesus com São Pedro, da Santa Vó Rosa com São Pedro, e São Pedro dizia: com a igreja tão grande como essa, ainda não tem uma sede própria. Então a Santa Vó disse: o mestre não autorizou. Então o irmão Aldo ouviu tudo, irmãos. Era o dom que ele possuía e possui de ouvir a sua oração, a sua petição, o seu clamor. Esteja onde estiver, se estivermos em santidade, em comunhão com Ele, Ele estará conosco e nos ouvirá, e também os ouvintes da hora milagrosa. E assim como São Pedro intercedeu diante de Jesus, que mestre, autorize a construção da igreja. Então, na semana seguinte, foi autorizado e a sede da nossa igreja foi construída em um espaço de tempo muito curto, em 11 meses, porque Jesus havia autorizado. Então, por meio do programa Hora Milagrosa, as mensagens, hinos inspirados, o Espírito Santo toca os corações dos humildes, abençoando-os, protegendo-os. Em nós, novos convertidos passam a fazer parte do povo de Deus, sendo acolhidos na fé, conduzidos pelo caminho da salvação. Na consagração de criança, o Espírito Santo do Pai unge a criança naquele ato sagrado, abençoando-a, concedendo-lhe graça, virtude e poder para que seja preservada em santidade. Nesse momento, seu nome é escrito no livro da vida,
Aos pais, o Espírito Santo, com suas preciosas virtudes, concede sabedoria e entendimento para que possam educar seu filho ou filha no caminho do bem, conforme os ensinamentos da santa doutrina. Uma irmã chegou até o irmão Aldo, estava grávida de uma criança, de um filho. Disse: irmão Aldo, eu vou ser mãe. Quero que o senhor dê o dom da música para o meu filho. O irmão Aldo disse: eu vou dar o dom da música, mas ele não vai utilizar. Ele não saiu da igreja, é um excelente músico, excelente regente, mas ele quase não frequenta o nosso coral. Então ela mesmo que falou para mim. Então a criancinha naquele momento já no ventre, o irmão Aldo já dá o dom. Vai cantar, vai tocar, vai reger. Quem sabe vai ser um obreiro, um pastor, um pregador da igreja. Cabe ao pai sabedoria para educar aquela criancinha já do berço, orientá-la a ela, que esse é o caminho da verdadeiro, o caminho dos céus, e ela vai ficar com aquela sementinha dentro do seu coração. Nunca vai abandonar Santa Avó e o irmão Aldo. Sai muitas vezes da igreja, mas fica com aquela semente dentro do seu coração. Na cerimônia do casamento, o Espírito Santo inspira a mensagem ao pastor oficiante, relembrando aos noivos os ensinamentos fundamentais da doutrina da nossa igreja sobre a formação da família apostólica. O casal é aconselhado a se amarem no amor divino e a se respeitarem mutuamente, cooperando um com o outro para merecerem o amparo dos santos e anjos em suas vidas, que em seus lares haja sempre entendimento e fé para enfrentarem unidos as lutas que surgirem, sejam felizes e bem-aventurados, cumprindo assim a mensagem e a palavra da Santa Avó Rosa do nosso inário do número 190. Se a sua casa for santificada, por mim será visitada. No ofício fúnebre, o Espírito Santo de Deus inspira o pastor oficiante com a palavra de fé e consolo, fortalecendo os corações dos familiares, da família da pessoa falecida. A mensagem traz conforto e esperança, encorajando todos a permanecerem fiéis à santa doutrina, com os olhos voltados para a promessa da vida eterna e a herança do reino dos céus. No batismo, quando o pastor oficiante ora pedindo a unção divina, Deus se aproxima com seu trono e unge as águas batismais. Assim, ao serem batizados irmãos e irmãs, cumpre a justiça de Deus, declarando morrer para o pecado e viver exclusivamente para o Pai Celestial, e serem submersos nas águas. Todo o erro do passado é sepultado e livres da influência do pecado original, ressurgem santificados, renovados na fé, prontos para uma vida com Deus e seus santos, servindo com perfeição a obra da Igreja Apostólica, conforme suas vocações naturais, que eu já mencionei. Bons regentes, bons coralistas, bons músicos, bons obreiros, bons frequentadores, membros da Igreja Apostólica, bons compositores também para a obra de Deus. São vocações naturais que Deus já preparou para a igreja dele restaurada. Irmãos e irmãs, sem a atuação do Espírito Santo, nossa igreja não existiria como igreja apostólica pertencente ao reino dos céus. Então ela seria uma igreja como outra qualquer. Irmãos, mas a certeza que o Espírito Santo está aqui, que a nossa mensagem, a nossa doutrina e a disciplina, ela é ungida, é um instrumento que nos lapida quando colocada em prática, buscada com fé, amor e devoção, com dedicação. É uma ferramenta que nos purifica e santifica, meus irmãos. A doutrina
e a disciplina da Igreja Apostólica, ela é usada semelhantemente como a forja usada por Deus para trabalhar. A forja é uma fornalha, um lugar de calor intenso, onde os metais são trabalhados para serem moldados, transformados em ferramentas ou armas. No contexto espiritual, forja é frequentemente usada como processo de provação, transformação, que Deus usa para moldar o caráter e a fé dos seus seguidores, removendo as impurezas e fortalecendo-os para cumprir seus propósitos. Então veja, meus irmãos e irmãs, nossa igreja não existiria como igreja apostólica pertencente ao reino dos céus. Portanto, sejam fiéis à santa doutrina e à disciplina, para pertencermos nesse santo caminho, até herdarmos os céus, glorificando com amor e gratidão a Deus o Pai, nosso Senhor Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Alto. Nossa gratidão ao Santo Profeta Irmão Alto, que ele muito lutou, muito fez pela nossa igreja, para termos uma igreja, na maioria, como uma igreja como essa, muito bem organizada, onde converso com pessoas que não é da igreja, e eles dizem como a sua igreja é organizada, como a sua igreja, tudo é perfeito, porque, irmãos, essa igreja foi orientada por Deus e pelo Espírito Santo. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, para que o processo de provação e refinamento que Deus utiliza possa moldar o caráter dos seus filhos, dos seus seguidores, transformando pedras brutas em joias aquilatadas de alto valor, rara beleza. É isso que Deus quer, e é isso que o Espírito Santo quer atuar sobre nós e atua sobre nós, sobre a igreja, através da mensagem. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. E assim deixa essa mensagem, essa palavra, aos seus bondosos, generosos corações, e convida a todos os irmãos, por gentileza, a ficarem em pé, para cantarmos o número 98, Jesus e o Espírito Consolador. Jesus e o Espírito Consolador, sempre prontos estão para abençoar e guardar a nossa vida pelo poder da oração. A oração de um justo sempre é ouvida nos céus. Quando oramos, eles nos atendem, pois somos justos em Deus. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, agora tem alguns minutos para cada um de nós fazermos nossa oração, e como tem a letra deste hino, a oração de um justo, sempre é ouvida nos céus. Quando oramos, ele nos atendem, pois somos justos em Deus. Agora, muitos justos fazendo a mesma oração e a mesma prece, então vamos orar nesse momento. Glória ao Pai, glória ao Filho
irmãos, muito obrigado, nossos irmãos coralistas, nossos irmãos regentes, adjuntos, músicos, nossos irmãos membros, sua presença, sua reverência, sua contribuição, nossos irmãos pastores, nossos irmãos diaconisa também, pelo trabalho prestado. Fiquei muito feliz e agradecido a Santa Avó, Santo Irmão Aldo, por estar aqui. Também agradeço nossos internautas que estiveram nos acompanhando, a nossa reunião, aos nossos irmãos da equipe de áudio, vídeo e filmagem. Muito obrigado em nome da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, que abençoe a todos por esse brilhante trabalho realizado. Oremos. Ó bendita e Santa Avó Rosa, nosso amantíssimo Espírito Consolador, nesse momento em que estamos chegando ao fim de uma reunião santa de oração, nós cremos que o Espírito de Deus paira sobre essa igreja, unge a igreja, trabalhando cada espírito, cada coração, cada sentimento, cada pensamento. Ó Santa Avó, interceda diante do próprio Espírito Santo, diante de Deus o Pai. Ó Santo Irmão Aldo, o Senhor profeta, designado por Deus para ser o nosso condutor, o nosso timoneiro dessa arca da salvação. Neste momento, primaz Santo Irmão Aldo também, eu imponho as minhas mãos sobre essa caixa com centenas de nomes de pedido de orações, que o Senhor possa elevar diante do trono do Pai, de acordo com o mérito, de acordo com a vontade e os planos, desígnios de Deus, possa dar a solução. Abençoe Santo Irmão Aldo, alguém que muitas vezes está em seu leito, em sua casa, está internado em Santa Casa de Misericórdia, maternidade e hospitais. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão em UTIs, enfermaria também. Abençoando os médicos, enfermeiros, cuidadores. Abençoe a igreja que aqui está e que vão se dirigir neste momento para os seus lares. Que os anjos, que os santos dos céus possam acompanhá-los, possam abençoá-los. E assim, prezada igreja, irmãos e irmãs, queridos internautas, recebam a santa bênção que a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo lhe dá. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.